Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado. Palavra da salvação. Permanecemos em pé, vamos receber a bênção com o Santo Evangelho. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Clamemos a palavra de Deus. Amados irmãos, consagrados pelo batismo como família de Deus, prezados irmãos também do sacerdócio presentes, hoje nós temos a oportunidade de participar desta significativa celebração da dedicação da igreja. Como disse ao iniciarmos nossa celebração, a dedicação da igreja é um sinal visível da dedicação também que nós tivemos só pelo nosso batismo. E vocês vão poder observar, comparando os elementos do batismo com os elementos da dedicação da igreja. A aspersão com água, a unção com óleo, a iluminação, vela acesa, a luz que brilha nesse templo, que deve brilhar na vida do cristão. Então são elementos correlacionados. Nosso batismo, também a dedicação da igreja. Para que assim como a igreja, aqui nesta região da cidade, é um marco de nossa fé, assim também sejamos nós, onde quer que estejamos, uma presença de Deus, uma presença que remeta a Deus, que recorde a fé que devemos divulgar pela nossa palavra e também pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Somos um povo consagrado ao Senhor e por isso também consagramos os locais, alguns locais para serem lugar de oração, lugar de escuta da palavra de Deus, lugar de celebração dos mistérios de nossa salvação, dos sacramentos. Primeira leitura do livro de Neemias nos recordava, na época da reconstrução do templo, lá no país de Israel, em Jerusalém, eles acharam nas paredes do templo também os livros da lei, e por isso a assembleia foi convocada.
A assembleia foi convocada para escutar a palavra de Deus. Assim somos nós. Nossas assembleias se reúnem, em primeiro lugar, para ouvir a palavra de Deus. E naquela ocasião, Neemias, escriba, homem dedicado à palavra de Deus, grande entendedor da palavra e divulgador dela, e era também sacerdote Esdras. Nós vemos que a palavra de Deus foi lida para o povo do amanhecer até o meio-dia, ou seja, longamente. Nós devemos, com atenção, acompanhar sempre a palavra de Deus, ser instruídos por ela, lida aqui na igreja, mas também ecoando em nossas casas, ecoando no nosso coração, retomando a palavra, lendo-a durante a semana. Nos nossos dias, a palavra de Deus deve ser continuamente lida, refletida, rezada por nós. É pela palavra que nós somos convocados como igreja. A palavra gera em nós a fé. Como diz o apóstolo Paulo, a fé entra pelo ouvido. Ouvindo a palavra de Deus, a fé é gerada no coração daquele que a acolhe. Que sejamos sempre acolhedores da palavra de Deus, atentos em ouvi-la, solícitos em refleti-la e em transmiti-la aos outros, sobretudo aos filhos, aos familiares, acolhendo a palavra, que ela seja também partilhada com os outros. A fé, a palavra de Deus gera em nós a fé. E na fé de Pedro, na fé manifesta por Pedro, nós temos a igreja de Jesus Cristo, que se edifica a partir da fé de Pedro. Jesus pergunta para os discípulos, para os apóstolos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles vão falando, dando as suas opiniões do que as pessoas diziam. Uns dizem que és Elias, ou um dos antigos profetas, ou João Batista. Deram as suas opiniões erradas de pessoas que não acompanhavam Jesus, que não acolhiam a sua palavra e por isso não entendiam quem ele era. Mas aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, esses sim, ouviam a palavra de Jesus, o acompanhavam, o seguiam e puderam responder. Aliás, quem responde pelo grupo é Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E sim, aqueles que estão com Jesus sabem claramente quem é Jesus. Pedro responde em nome de todos. Na resposta de Pedro, expressa a fé da igreja, se edifica a igreja de Jesus Cristo. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que está baseada na fé manifesta por Pedro. É a igreja que está unida ao redor dos seus pastores. O nome de Pedro hoje é Francisco. A igreja não só está unida ao Papa, mas aos bispos, que são sucessores dos apóstolos, que são guardiães da fé da igreja, da fé manifesta por Pedro. Não está em comunhão com a igreja quem não estiver em comunhão com Pedro, com os bispos. Esse já não, quem diz que não está em comunhão com o Papa ou não está em comunhão com os bispos, não está em comunhão com a igreja de Jesus Cristo.
que é estabelecida sobre Pedro, sobre os apóstolos, tendo os apóstolos, como diz o livro do Apocalipse, como alicerces da igreja. Para manter fidelidade à igreja é necessário também ouvirmos a mesma palavra, dizermos a nossa profissão de fé, cremos nisso que ouvimos, celebrarmos os mesmos sacramentos, recebermos, portanto, o mesmo batismo e sermos alimentados da Eucaristia. É isso que constitui a Igreja de Cristo, do qual este templo é sinal, e nós devemos vivenciar esta fé. Peçamos ao Senhor a graça de que jamais nos afastemos desta consagração que recebemos pelo batismo, que vivamos continuamente, até o dia de nossa morte, como fiéis membros da igreja, unidos a Pedro, unidos aos sucessores dos apóstolos, os bispos, reafirmando a mesma fé da igreja que é afirmada através dos séculos, mantendo-nos em comunhão entre nós e sendo alimentados pelos sacramentos que recebemos. Vamos pedir ao Senhor, neste momento de silêncio, vamos pedir esta graça, que vivamos intensamente como igreja consagrada ao Senhor, como pedras vivas na constituição desta igreja que o Cristo edificou.